Você já parou para pensar no impacto que o voluntariado pode ter na sua vida e na vida daqueles ao seu redor? Quantas pessoas podem ser alcançadas pelo simples ato de cuidado e acolhimento? O serviço é uma das marcas mais fortes da cultura do Reino de Deus. Servir é uma forma de conectar-se a outras pessoas e tornar a jornada de fé ainda mais sólida. No servir, fortalecemos nossa fé e nosso compromisso com Deus. Voluntariado é expressão de fé, é um estilo de vida. Servir aos outros é uma demonstração viva de nosso relacionamento com Jesus. Cada ato de generosidade e compaixão reflete o amor de Deus. O serviço acolhe, integra e ensina mais sobre o que é o reino de Deus. Junte-se a nós e seja parte de uma cultura que coloque em prática a verdadeira essência do cristianismo: servir ao próximo com amor e dedicação. Viva a cultura do voluntariado! Aqui da Memorial há algum tempo, você já viu que no nosso coração transborda o anseio por sermos uma comunidade ainda mais ativa e relevante, ainda mais integrativa. E para que nós possamos crescer nisso, nós estamos vivendo agora um novo tempo na nossa comunidade, onde nós não estamos falando apenas de um tema anual, de algo que vai gerir a sua mentalidade por um ano, por uma estação da sua vida, mas sobre uma cultura que faz parte de quem nós somos, sobre como nós nos enxergamos e sobre como nós enxergamos a missão que o Senhor confiou a nós. Quando nós falamos sobre um tempo de voluntariado aqui na nossa igreja, nós não estamos falando apenas de um tópico de mensagem, ou sobre uma dinâmica para pequenos grupos, ou talvez sobre uma demanda de crescimento da igreja. Nós estamos falando sobre uma visão de vida, algo que movimenta como o nosso coração caminha na nossa jornada de fé. E hoje nós avançamos para a segunda mensagem da série, e nós estamos na primeira temporada de mensagens relacionadas a voluntariado, e hoje nós vamos falar sobre o tema mudando de perspectiva. Você pode repetir comigo aí no seu lugar? Mudando de perspectiva. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10, versículo 42, leremos até o versículo de número 45. Marcos, capítulo de número 10, versículos de 42 a 45. Amém? Eu coloquei uma tradução que eu fiz do texto. Então, você vai marcar aí na sua Bíblia, mas nós vamos acompanhar a leitura nessa versão. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse aos discípulos: todos sabem que aqueles que governam a nação os dominam, e os grandes possuem a autoridade sobre o povo. Não é assim entre vocês. Quem quiser ser grande deve servir, e quem entre vocês desejar ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a si mesmo como pagamento por muitos. Feche seus olhos aí no seu lugar, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nesse momento de edificação por meio das Escrituras, eu queria colocar o meu coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor abra dentro de mim um anseio pelas coisas do céu, para que a cultura do reino não seja apenas conhecimento sobre Jesus e sobre a Bíblia, mas seja algo que guia a nossa forma de viver igreja e de organizar a nossa vida. Eu quero te pedir que a tua palavra transforme a nossa lógica de funcionamento, para que nós possamos enxergar a nossa vida pela perspectiva do reino, almejando pelas coisas que estão no coração do Senhor.
Então eu te peço, Senhor, que a palavra nessa noite, à medida de cada um, seja para nós confronto, mas também direcionamento. Que o Senhor tenha liberdade de entrar dentro da nossa casa, do nosso coração e mudar as coisas de lugar, estabelecendo novas prioridades e plantando no nosso coração um anseio por coisas maiores do que aquilo que nós já pedimos, do que aquilo que nós já tivemos vontade, do que aquilo que nós já clamamos em oração. Eu te peço que a vontade do Senhor, uma vez que ela seja aberta na minha mente e no meu coração, gere fruto, e fruto que permaneça, que a cultura do reino seja a cultura da minha casa, que a cultura do reino seja a cultura da minha vida, que a cultura do reino seja a cultura do meu relacionamento com Jesus Cristo. É por isso que eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Falar sobre cultura é um assunto que pode parecer até bastante culto, culte falar a respeito de cultura. Nós temos ministérios que gerenciam cultura, nós temos programas estatais que fomentam cultura, e essa palavra é uma palavra muito ampla, porque ela diz respeito a tudo que faz parte da nossa lógica de vida. E quando eu digo lógica de vida, eu queria que você pensasse de forma, eu sei que é abstrato falar sobre isso, sobre como a nossa cabeça funciona. Se você teve a oportunidade de conversar com alguma pessoa atípica, alguma pessoa neurodivergente, você observou que a percepção dela da realidade é completamente diferente da forma como nós enxergamos as coisas. Estímulos como sarcasmo, histórias, anedotas, ironia, essas coisas elas se tornam difíceis de entender para quem tem uma lógica de funcionamento de cabeça diferente. E olhando para isso, eu queria fazer esse paralelo entre aquilo que nós temos de normalidade sobre a nossa percepção do mundo e sobre a percepção do mundo que Jesus propõe para nós. Então essas perspectivas diferentes serão colocadas aqui sobre a mesa e serão o desafio da nossa reflexão nessa noite. Estar falando de cultura é falar sobre percepção de mundo. Bom, e nós podemos começar da forma mais simples de experimentação da cultura que nós temos, que é a casa onde nós nos criamos. Se você, assim como eu, nasceu no milênio passado, eu nasci na década de 90, eu me lembro que uma das coisas mais marcantes da minha infância eram as festas de aniversário. E nas festas de aniversário dos anos 90, talvez nas dos anos 80 eram bem parecidas também, a gente enxergava características que hoje são mortas, como por exemplo, o famoso bolo quadradão, cheio de glacê e com muitas balinhas de coco. Vocês já viram isso? Quem é que teve essa época aí? Época boa, né? Aí você olha as fotos dos anos 90, são aquelas garrafas de vidro, de Fanta e de Sprite, que o pessoal comprava na Cordil. Não sei se tinha Cordil aqui em Campo Grande, lá em Jardim era tipo a distribuidora da cidade, e o pessoal pegava as garrafas de refrigerante lá. E a gente tinha também, não sei vocês, mas a minha família, como vem do Rio Grande do Sul, uma coisa super típica para aniversários de gaúcho é o tradicional chá gelado, né? Tinha muito disso. E aqueles rolinhos que o pessoal colocava maionese dentro, vocês já viram isso? Cara, isso tinha muito nos aniversários dos anos 90. E a famosa, né, cadeirinha de metal dobrável, né, que beliscava um dedo, dava sempre um acidente naquilo. A gente tinha isso daí. Eram os aniversários dos anos 90. A gente cresceu naquele ambiente onde tinha os pratos âmbar, que toda a família tinha em casa, né? Aqueles liquidificadores da Arne e a máquina de lavar de madeira redonda. Essa daí é das antigas. Acho que desde antes de mim já tinha essa máquina. A questão é que no nosso ambiente cultural, nós tínhamos algumas regras e algumas lógicas de funcionamento que faziam muito sentido para o nosso ambiente familiar. Por exemplo, no ambiente familiar lá de casa, é extremamente comum que a minha mãe fizesse o almoço e cada um comia meio que no lugar que quisesse. Então a minha irmã comia na sala, às vezes no quarto, eu às vezes comia na sala, às vezes na cozinha, e não tinha muito isso. Bom, mas esse é o meu contexto familiar. Eu lembro de ir na casa de alguns amigos que a experiência de participar de um jantar era bem diferente. Você já foi em algum lugar onde tem um lugar marcado?
Bom, eu quando sou convidado aí na casa de alguém, eu fico meio ressabiado, dando uma olhadinha, para ver se tem alguma espécie de posicionamento. Porque tem gente que tem o hábito de comer naquele mesmo lugar, com aqueles mesmos talheres. Tem um amigo meu muito querido que ele se recusa a comer se os talheres não forem do mesmo jogo. Aí eu fui conversar com a avó dele, que também é daqui da igreja, não vou falar os nomes, né, até porque eu não quero expor a irmã Tereza e o Juninho, mas aí eu falei para a irmã Tereza assim, mas o Júnior é fresco, né? Ele só come com talheres do mesmo jogo. E a irmã Tereza virou para mim e falou assim, e tá certo? Eu falei, tá, minha irmã, com certeza, tá certo. A cultura dentro de casa é diferente, cada um de nós tem experiências diferentes. Eu lembro quando a gente foi casar, a Gabriela e eu, nós tínhamos algumas divergências sobre, por exemplo, rotina de louça. A gente vai lavar o prato logo depois que comer, a gente deixa lá um pouquinho. A dinâmica do uso da máquina de lavar foi um negócio muito engraçado para nós, porque eu cresci num ambiente, que a minha mãe vivia trabalhando fora, então roupa você joga na máquina ou no cesto e quando chega o dia de lavar roupa você lava tudo. E a Gabriela não, tinha uma outra lógica de funcionamento, as roupas eram lavadas no dia a dia, principalmente outras peças de roupas menores. Então, quando a gente foi falar sobre o uso da máquina de lavar, a gente teve uma discussão, foi o nosso primeiro conflito. Nós vamos usar a máquina quantas vezes na semana? Esse tipo de coisa pode parecer besteira, mas ele diz respeito a como a nossa cultura familiar ela está entremeada na forma como a gente percebe a realidade e se incomoda com algumas coisas. Eu vou te dar mais um exemplo. Na casa da minha mãe, uma coisa era lei. Você não vai na casa de ninguém e abre a geladeira. Abrir a geladeira da casa de um estranho é como ver alguém nu. Você não pode. Então, era um absurdo. Então, eu jamais podia chegar na casa, por mais que a pessoa dissesse, pega lá na geladeira, eu me sentia coagido. Parecia que falava assim, vai lá e vê minha mãe no banheiro. Era isso que a pessoa estava me dizendo. Eu ficava constante, como assim? Sua geladeira, meu Deus! Então, quando a pessoa ia abrir a geladeira perto de mim, eu até olhava para o outro lado, para não ver o que tinha lá dentro. Era quase, enfim. E é tentador. E aí você julga, a geladeira dos outros. Nossa, final do mês, um pack inteiro de Yakult fechado. A gente vai julgando as coisas pela nossa perspectiva cultural. A nossa cultura, a nossa forma de enxergar, nosso relacionamento dentro de casa, ele passa também por algumas mudanças. Porque quando nós nos casamos, nós juntamos duas perspectivas diferentes de lógicas de funcionamento, de como funciona a cultura da casa. Então não é mais a cultura da casa da minha esposa. Inclusive, a minha esposa tem uma cultura que eu acho muito engraçada, que é não se marca nada às 3 da tarde. Você pode marcar às 2 ou às 4. Às 3, não. Para mim, a minha cultura de rolê assim era não pode marcar nada na segunda-feira. Segunda-feira é dia de ficar em casa. Para minha esposa não interessa o dia. A questão é 3 da tarde não se marca nada. É muito engraçado isso, porque daí a gente chegou ao consenso que a gente não marca nada nem às 3, principalmente na segunda-feira. Mas assim, essas questões, elas servem como exemplo para o fato de que a gente constrói cultura o tempo todo. Nós estabelecemos uma série de rituais que fazem com que a nossa cabeça funcione dentro de um sistema. É o tal de eu sempre chego e ponho a chave aqui. Eu deixo o banco nessa posição. E a gente naturalmente almoça juntos em casa. Essas coisas que são óbvias para você, talvez não sejam em outras lares. Muito provavelmente não são. Quando nós nos juntamos, nós criamos uma nova cultura que não é nem a da família dela e nem a da sua própria família. E aí quando vem a mãe, a gente vê aí que realmente mudou a cultura. Eu lembro que a minha mãe veio lá em casa, logo que a Laura nasceu, e aí a minha mãe tomou a liberdade de pegar lá no meu quarto um travesseiro da nossa cama e colocar para a Laurinha brincar. Eu fiquei profundamente ofendido com aquilo. Como assim ela entra no reduto, no ambiente sacral que tem ali, sacral não, sagrado, desculpa, no ambiente sagrado que é o nosso quarto, e ela pega o travesseiro. Nossa, a gente ficou assim, chocado. Sabe o que é isso? A minha mãe entendia que ela estava na casa do filho dela, do jeito que ela educou, com os hábitos que ela sempre tinha, então ela se sentiu em plena liberdade de fazer o que ela queria. Mas a grande lição que eu aprendi nesse dia é que nós estávamos construindo a nossa cultura, do nosso jeito, com os nossos hábitos, com as nossas preferências, com as nossas manias. E cada um de nós estabelece cultura. E ela é influenciada, não em pouca medida, mas em grande medida, pela nossa cultura comum. O mundo nos dá uma série de ideias
que a gente pratica e a gente nem pensa muito sobre isso. Eu chamo isso de regras não escritas da vida. Coisas como, por exemplo, colocar o feijão por cima do arroz. Isso é óbvio, não precisa nem explicar. Quem coloca o feijão por baixo do arroz é louco. Eu não confio em gente que põe o feijão por baixo do arroz. Ela vai lambuzar toda a mão, vai derrubar feijão. A pessoa que gosta do caos, bota o feijão por baixo do arroz. Isso é óbvio, todo mundo nasce e já entende. Ninguém precisa explicar na escola que você coloca o feijão o arroz, loucura. O arroz e depois você põe o feijão, isso é óbvio. Mas tem mais coisas que a gente aprende. Por exemplo, quem enfiou na nossa cabeça que doce é sempre depois de salgado? Pois é. Isso são coisas que ninguém precisou dizer. Tem uma matéria da escola que fala, vamos estudar agora a composição química dos materiais. Entenderemos agora por que devemos comer primeiro os salgados e depois os doces. Os nutricionistas aqui da igreja talvez até possam ter bons argumentos para isso. Não pesquisei, estou falando só como tópico de exemplo. Mas a grande questão é, essas coisas elas fazem parte. Quer ver uma outra coisa que é sabido por todo mundo? Mulher tem sempre razão, sim ou não? Se você não concorda, volta e leia de novo o item 3. Mulher tem sempre razão. Essas coisas fazem parte do que é a nossa cultura. Mas tem algo que também faz parte do que é a nossa cultura. O entendimento sobre o que é viver e o que é crescer na vida. Muito do nosso entendimento sobre o que nós almejamos, do que nós buscamos, se baseia em coisas que o mundo estabelece para nós. Não entenda o mundo de forma pejorativa. Vamos colocar assim, coisas do conhecimento comum, ok? Vamos trabalhar assim. A cultura, ela é expressão de preferências de comportamento, como por exemplo, ser maduro, ser independente, ser sociável, ser feliz, ter sucesso. São 7. Realização profissional, enfim, cada uma dessas coisas reflete uma expectativa cultural. Essas coisas fazem parte do que é viver em sociedade. Nós culturalmente queremos essas coisas. Então, para nós, é natural que a gente enxergue sucesso, autoridade, importância, pessoas que têm essas características. Por exemplo, se você entrar lá no Instagram perfeito, da super blogueira crente, da família grande, que viaja de férias a cada 15 dias, e tem uma mansão fantástica, e todo mundo é extremamente trincado de academia, acorda 3 horas da manhã, tem aquela dieta fantástica, e a pessoa faz 40 atividades das 4h59 da manhã até as 5h13, e a gente olha aquela rotina e fala assim, cara, isso é sucesso, essa pessoa de fato é madura, é independente, é feliz, tem bens, tem sucesso, é sociável, tem realização profissional. Então, o mundo deixa claro para nós o que a gente deve esperar e do que a gente deve enxergar como algo que é superior e grande. Está ali, é facinho de pensar. E aí você pode pensar que agora eu vou fazer aquela pregação extremamente anticapitalista. E na verdade não, o que eu queria dizer é que essas coisas elas são razoáveis, elas não são um problema em si mesmo. Ela é uma lógica humana, ou como isso é chamado na filosofia, é uma lógica carnal, é uma lógica do aqui e agora. As coisas aqui funcionam assim. E você não está errado ou em pecado porque você quer ser o melhor profissional da sua área, porque você, tem a padaria e a sua padaria é a melhor padaria de Campo Grande, assim como a padaria do seu irmão, que também é aqui da igreja, é a melhor padaria de Campo Grande, e a do cara do outro lado da rua também é a melhor padaria de Campo Grande. Todos nós podemos querer ser os melhores em alguma coisa, e não tem nada de errado nisso. Você pode ambicionar ter mais conforto e proporcionar mais qualidade de vida para sua família. Ter um carro mais espaçoso, viajar, sei lá quantas vezes por ano, ter tantos filhos, juntar tanto na conta, construir um patrimônio muito grande. Não há nada de errado nisso. Só que isso, com respeito da palavra, entenda, isso é carnal. Não carnal de pecaminoso, é carnal de que é uma coisa comum. É uma perspectiva comum. Todo mundo consegue enxergar por essa perspectiva. Então, quando nós falamos aqui no primeiro ponto sobre uma perspectiva comum, é que as pessoas naturalmente se organizam assim. Quem é grande? Quem é poderoso? Quem é importante? Quem tem riqueza? Quem tem bens? Quem tem recursos? Quem é fitness?
essas pessoas, essa leitura da realidade é uma perspectiva comum. É extremamente razoável que você pense assim. Nós estamos vivendo em uma cultura que nos ensina a buscar essas coisas, a buscar qualidade de vida a partir dessas leituras que são, como mais uma vez eu digo, carnais. Não tem nada de errado com isso. Não é carnal no sentido de pecaminoso, de que dá vez à nossa natureza pecaminosa, mas é carnal no sentido de que faz parte das coisas da vida aqui. Porém, se nós olharmos de forma mais ampliada para esse assunto, nós enxergamos que grandeza é uma escalada de autoridade e profunda em liberdade. Quando nós falamos sobre grandeza, sobre pessoas que são poderosas e influentes, nós estamos falando sobre pessoas que possuem autoridade e pessoas que se sentem livres. Livres por quê? Porque elas não devem nada a ninguém e elas não precisam fazer nada a ninguém. E nós entendemos que pessoas felizes e grandes, elas não dependem do julgamento de ninguém, elas são autônomas em si mesmas, elas fazem o que elas querem quando dá na telha, e a gente inclusive acha que a autenticidade, falar o que pensa na hora, essa pessoa fala o que vem na cara mesmo, ela fala na cara mesmo, dá na telha, ela sai falando, e é isso mesmo, e a gente acha maravilhoso, e a gente acha isso autenticidade. É verdade? Será que essa é a perspectiva de grandeza? Esse tipo de liberdade? Ou então a gente entende como uma espécie de autoridade. As pessoas que estão em posição de grande influência, essas sim são pessoas grandes. Quando você tem conhecimento acadêmico, experiência profissional, de carreira a respeito, esses elementos, eles podem fazer com que a gente enxergue grandeza como uma espécie de escalada. Então nós enxergamos como pessoas mais importantes aqueles que conseguiram avançar nesses tópicos. Pessoas que conseguiram morar lá naquele condomínio fechado super chique, que viajam tantas vezes por ano, que conhecem muitas pessoas, têm uma networking absurda, pessoas que têm aquilo que nós não temos. E aqui, um recorte rápido, não está no esboço isso. O pregador, no livro dos Eclesiastes, brada contra as grandes riquezas. E é interessante que o texto seja atribuído a Salomão, porque do contrário seria alguém falando contra aquilo que não tem. Mas o texto deixa claro que aquele que tem tudo encontra vazio nessas coisas. Diz o texto, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, do latim vanitas. Mas a palavra no hebraico ali é a palavra hevel, que significa literalmente névoa ou fumaça. Sabe por que isso? Nós perdemos isso com a tradução. A palavra hevel, ela é perfeita para explicar como as coisas do aqui e agora são passageiras. Observe uma fumaça. Quando você olha no primeiro instante, ela tem um formato, nós conseguimos atribuir para ele uma forma, um significado, e logo em seguida ela já muda totalmente a sua forma. Se você tentar pegar ela, ela escapa entre os seus dedos, ela não é sólida, ela é fluida. Assim são as coisas que são da perspectiva comum, da escalada de grandeza. Elas não necessariamente produzem algo virtuoso. Mas Jesus, agora voltando ao texto que a gente leu aqui, está falando com os seus discípulos que essa mentalidade, ou em uma palavra mais bem colocada, essa perspectiva, ela não é a perspectiva que nós somos convidados a viver. Tanto que Jesus vai dizer exatamente a seguinte frase: todos sabem que aqueles que governam as nações dominam o povo e que os grandes possuem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês. O que Jesus está dizendo é que para os discípulos, na cultura de Jesus, as coisas não funcionam por essa perspectiva. E talvez aqui a gente encontre um ponto decisivo para enxergar se nós estamos de fato vivendo uma cultura comum ou a perspectiva de Cristo. Isso é uma reflexão
extremamente séria sobre o quanto a nossa espiritualidade, presta atenção nisso que eu estou falando, sobre o quanto a nossa espiritualidade interfere na forma como funciona a nossa cabeça. Sobre o quanto a gente leva a sério as coisas da espiritualidade. O pastor Christian falou semana passada sobre fofoca. O quanto esses princípios que a gente escuta entraram de fato na nossa mente, no nosso coração e mudaram alguma coisa na lógica de funcionamento da nossa cabeça. Você entende? Jesus está falando que a perspectiva comum, por mais razoável e comum e não pecaminosa que ela possa ser, não é essa a perspectiva. Porque a lógica comum vai dizer o seguinte: se você estiver em posição de autoridade, você cresceu, você avançou, você é grande. E Jesus está dizendo que não é essa a perspectiva, é outra, é invertida. Existe a perspectiva de Jesus. E a perspectiva de Jesus, vamos olhar o texto. Todos sabem que aqueles que governam as nações, desculpa o erro de português, os dominam e que os grandes possuem autoridade sobre o povo. Não é assim entre vocês. Quem quiser ser grande deve servir. E quem entre vocês desejar ser primeiro deverá ser escravo de todos. O que Jesus está fazendo é invertendo os princípios, invertendo a lógica. As coisas para Jesus não funcionam do mesmo jeito que o mercado de trabalho, que as redes da internet. As coisas, na perspectiva do reino, funcionam por uma lógica muito desafiadora e bem particular. Traduzindo o texto, eu me deparei com 4 palavras que eu queria destacar com vocês. A primeira delas é diáconos. Essa palavra aparece e ela significa servo menor, aquele que executa qualquer serviço, um administrador. Essa é a palavra que aparece aqui no texto, quando nós voltamos aqui. E nós enxergamos ali que quem quiser ser grande deve servir. Grande para Jesus não é quem é servido, não é quem ocupa os espaços de mais luxo e conforto. Grande é quem está nos bastidores, é quem está abaixado, é quem está curvado. É uma lógica diferente. Tanto que é essa mesma palavra que dá origem à palavra que nós designamos aos servos oficiais da igreja, os diáconos. São aqueles que servem. Eles são consagrados e diante da igreja eles se levantam como liderança para mandar, para servir. Servir a mesa. Você entende a lógica, como ela é invertida? E ainda sobre a diaconia, como é fácil que a gente inverta os parâmetros da inversão de Jesus e a gente faz um nó. Porque a gente começa a achar que, na verdade, aqueles que estão se colocando na posição de serviço é que devem ser enaltecidos, e não é essa a lógica. Não é essa a lógica. A segunda palavra que aparece aqui, quando fala-se dos grandes, é a palavra megaloi, que é uma flexão da palavra mega, que significa grande. Você já viu a palavra mega em algum lugar? Ela não vem do inglês, ela vem do grego. Significa grande. Grande, ótimo, também no sentido de importante ou influente, é a aplicação que Jesus vai dar para aquele que é diácono. O que Jesus está nos ensinando, ou o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, se é que nós somos discípulos, é que nós somos colocados em posição de destaque quando nós não estamos destacados. Que nós estamos ocupando um espaço importante e relevante quando nós não estamos na posição de receber destaque e relevância. Quando nós nos colocamos na posição de serviço e de entrega, é ali que nós mostramos a natureza da nossa cultura. Porque o que Jesus está dizendo é que faz parte do nosso DNA, da nossa lógica de funcionamento da nossa cabeça, que a gente se doa.
É por isso que não faz sentido ser crente e não servir. Se você está na igreja e ninguém cuida de você, você não cuida de ninguém, você não ajuda em nenhum ministério abençoa a sua vida, você não agrega nada na vida de ninguém, e ninguém agrega nada na sua vida, você não faz parte desse corpo. É a lógica, simples e pura. A transformação que é em Cristo Jesus gera em nós um fruto que é esse. Não tem como eu olhar para a obra de Deus sobre a minha vida e ficar alheio a tudo que Jesus está fazendo no meio do povo dele. Quantas pessoas precisam de cuidado, de ensino bíblico maduro e relevante, bíblico? Quantas pessoas estão ouvindo porcaria por aí de teologia coach? Tem gente que faz a teologia dela baseada em letra de música, gente. Em letra de música, é a teologia do cara. Sabe, a nossa posição não é uma posição de estar alheio a cuidar e a se gastar por algo. Na verdade, esse é o centro da nossa vida. Vocês entendem que não é opcional? É como a cabeça funciona. Jesus não disse, vocês podem pensar de maneira diferente. O que Jesus está dizendo é que com vocês não é assim. O mundo acha razoável que as pessoas importantes cresçam na comunidade de fé e se tornem inatingíveis. Mas com vocês não é assim. Não é assim. Todos nós somos pó. E encontramos, por algum motivo, sentido em sermos menores do que todos os outros à nossa volta. Todos nós podemos dizer, enquanto estamos aqui no culto, sê propício a mim, pois sou pecador, Senhor. Todos nós podemos olhar e dizer, não há nada que tire proveito, mas o pouco proveito que tenho eu partilho. Porque a obra que me alcançou não cabe em mim, ela transborda nas minhas ações na vida de outras pessoas. É lindo de ouvir, né? É lindo de ouvir. O texto continua. Quem entre vocês desejar ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a si mesmo como pagamento por muitos. Duas palavras me chamaram a atenção nesse texto. Mais uma vez, palavras em profundidade agora. Primos, o primeiro, o prioritário, aquele que tem primazia no testamento. Quando um senhor, alguém que tem posses, morria, o testamento naturalmente era dividido entre os filhos. Não havendo filhos, é dividido entre os irmãos, não havendo irmãos e filhos e esposa, enfim, nós temos os servos. O primos traz esse sentido para nós, quando Jesus fala, de que aquele que quer receber primeiro a sua herança, aquele que quer ser o primeiro a ser abençoado, deve ser doulos, que significa literalmente escravo, serviçal, o último no testamento depois dos filhos. O que Jesus está dizendo é que a inversão das prioridades faz a gente enxergar que a gente não está ansioso para pegar o que é nosso. A gente está ansioso por repartir daquilo que nós temos. É bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Essa inversão, por mais simples que seja, muda tudo. Muda a forma como a gente se enxerga, como a gente olha para a vida das pessoas à nossa volta. Muda a forma como a gente olha para o texto e enxerga o que Deus tem de bênção para a minha vida. Eu já li várias Bíblias e várias vezes a Bíblia, mas tem uma forma que a gente faz vários compilados de Bíblia, eu já falei sobre isso. Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que ora e jejua, Bíblia da mulher que ora e jejua e vai na igreja, Bíblia da mulher jejua, vai na igreja e é casada, que é solteira. Bíblia do homem, só tem essa. Aí a Bíblia da criança em anime, da criança Minecraft, da criança Pokémon, tem várias Bíblias. E aí tem uma só que me incomoda, que é a Bíblia da promessa. Porque a gente olha para aquilo ali e a gente sobe num pedestal. Caraca, olha o que ele tem para mim. Olha o que ele tem para mim. Olha o que ele tem para mim. Mim, eu, mim, eu. A lógica da perspectiva de Jesus é inversa.
Nós não estamos aqui buscando as coisas por nós. Não deveríamos. Nós somos chamados a entregar alguma coisa, porque nós recebemos algo muito grande. E eu creio piamente que Deus está fazendo algo maravilhoso e poderoso na vida da nossa comunidade. Não só aqui, eu vejo Deus fazendo isso em outras comunidades de fé. Deus está chamando pessoas para fazer aquilo que já está posto nas Escrituras. Deus está incomodando no coração de várias pessoas que elas doem de si, que elas se envolvam, e que elas não sejam apenas a mão levantada na assembleia, que elas não sejam apenas mais um carro no estacionamento, mais uma oferta na caixa do gasofilácio, mas pessoas que vivem de fato comunidade, que vivem igreja, pessoas que entendem que, por mais complexo que seja o que eu vou falar agora, faz todo sentido. A igreja se mete na minha vida e eu me meto na vida da igreja. Eu sou parte disso aqui. Eu sonho junto, eu choro junto, eu ponho a mão no bolso junto, eu suo junto, eu oro junto, eu passo pelo momento de crise, eu celebro as vitórias, eu trago aqueles que eu amo e vejo eles crescendo na fé, e enquanto os que eu amo não vêm, eu oro pela vitória daquele que conquistou em Cristo Jesus. Eu celebro a salvação do filho daquele, enquanto o meu não veio. Eu amo, mesmo quando eu me sinto à parte. Você entende que é uma outra lógica de funcionamento? A cabeça não é normal, é diferente, não é igual, é outra perspectiva. Deus está mudando perspectivas, amém? Deus está mudando o coração das pessoas e está plantando, talvez no seu coração nessa noite, e em nome de Jesus, ao longo dessa série, no coração de muitas outras pessoas, que você é relevante, que aquilo que Deus te deu, ou ainda vai te dar no dia que você se voluntariar, vai abençoar a vida de muitos. A segurança das nossas crianças, o ensino bíblico decente que nós precisamos manter, a excelência no serviço, a acolhida, o cuidado, a vida em pequeno grupo, a multiplicação da fé na nossa comunidade, nós vamos fazer parte disso. E eu tenho certeza que Deus está movendo nos corações dessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está despertando, por meio da palavra, verdades profundas na sua mente, no seu coração. Eu tenho certeza que Deus está trocando os parafusos, mudando a tua lógica de pensamento, e coisas que antes tu achava imbecilidade, tosqueira, agora Deus está dizendo para você que é isso que Ele tem para a sua vida, e você está dizendo, eu quero. Se é isso, o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida. Ele está trabalhando em você, através de você, porque a lógica é diferente. Se a grandeza no senso comum é escalada, para nós é curvar-se, para servir com profunda liberdade. Sabe por que servir com profunda liberdade? Porque a gente acha que liberdade é se abster de fazer as coisas para os outros e depender dos outros. Mas nós somos livres em Cristo para nos colocarmos à disposição. Nós somos livres para nos levantar e andar, mas nós somos livres e queremos nos curvar. Nós somos os que se ajoelham para lavar os pés, nós somos os que endireitam o seu próprio caminho para que aquele que é manco não se perca, mas encontre um caminho até Cristo. Nós somos aqueles que, ainda que com falhas, permitem que as pessoas olhem em sua vida e encontrem o Cristo, a razão de sua vida. Aqueles que olham para os conflitos pessoais e internos e dizem, eu quero mudar, porque eu sei que a minha mudança não é sobre benefícios para mim, as minhas mudanças não vão só trazer vantagens para mim e para minha família, elas vão mudar a realidade de quem está em volta. É diferente, não é sobre você ou sobre mim, é por causa dele, porque ele fez antes, e tudo que ele fez antes nós transbordamos para frente. O Evangelho passa pela vida de cada um de nós, para tocar a vida de cada um que está aqui. E uma vez que fomos tocados, a nossa vida é apenas mais um meio para Deus fazer ainda mais. E nós encontramos sentido nisso, porque o egoísmo está em achar que Deus ainda vai fazer grandes coisas na minha vida. Posso dizer uma coisa? Deus vai fazer grandes coisas sim, por meio da sua vida, na vida de outro. Vai sim.
Você vai estar lá no dia da dor. Você vai estar lá no dia da dificuldade. Você vai ser a oração, a resposta da oração que foi feita por outra pessoa. Eu tenho certeza disso. O seu pequeno grupo estará lá no dia do luto. O seu pequeno grupo estará lá no dia da dificuldade. E a resposta das orações que nós aqui não fizemos está aqui dentro. As pessoas clamam e a resposta está aqui. Está no meio do povo de Deus. Deus muda a lógica de como funciona a nossa cabeça para que a gente viva uma nova cultura, uma cultura de serviço, uma cultura de voluntariado.